Fala galera, beleza? Eu vou fazer um vídeo complementando o vídeo anterior que foi feito em cima da filtragem biológica, né? A gente acabou não falando nada do restante do sistema de filtragem. Então vamos lá, a gente falou da importância da oxigenação, da quantidade de mídia, da circulação de água, as diferentes regiões, né, que cada bactéria específica costuma ser encontrada. Então vamos lá, falar um pouquinho mais aberto sobre o sistema de filtragem. Aqui a gente falou da decantação, a importância dela na parte de oxigenação, pelo turbilhão de água que é formado aqui nessa parte, antes de entrar para o sistema de filtragem propriamente dito. Esse P aqui está referindo ao Perlon, tá? Primeira dúvida que muita gente tem, vamos lá, muita gente pergunta, é correto usar o Perlon dentro d'água, fora d'água? A minha opinião é a seguinte: o Perlon, tanto dentro d'água quanto fora d'água, ele vai reter as partículas maiores. Mas eu tenho uma preferência, né, de usar o Perlon fora d'água. Tem gente que usa em caixinha, tem gente que usa em jardineira, enfim. O importante é o Perlon fora d'água, pelo simples fato, a facilidade de você trocar esse Perlon. Tá? É muito mais fácil você remover ele ali da gradinha de cima do SAMP, ou até mesmo da caixinha. Você remove a caixinha inteira, né? E faz a remoção desse Perlon, a troca desse Perlon e volta lá. Pelo seguinte, imagina só esse compartimento que a gente mostrou inteiro e esse Perlon socado lá dentro. Se esse Perlon está fora d'água, você pega ali as 4 pontinhas dele, juntou as 4, levantou, não vazou sujeira nenhuma, fora a facilidade, não tem tanta molhadeira. Você pode até tirar e colocar ali em cima da gradinha, fora da água, para você deixar ele escorrer um pouco, não vai fazer aquela sujeira toda, né? Do contrário do Perlon dentro d'água. Quando você tem o Perlon socado dentro desse compartimento, você tem o risco do que? A hora de você enfiar a mão para puxar, de primeiro você dificilmente vai tirar ele todo de uma vez. Mesmo se você conseguir tirar ele todo de uma vez, como a sujeira não está naquela bolsinha dele, está espalhada ali naquela região, quando você puxar, boa parte da sujeira vai ficar na água. Você não vai conseguir tirar essa sujeira totalmente junto com o Perlon. Então essa é a minha opinião sobre o uso do Perlon fora ou dentro d'água. Os dois fazem o seu papel. Porém, na hora da manutenção, fora d'água, na minha opinião, é muito mais prático e muito mais eficaz, tá? Então vamos lá. Após a filtragem mecânica, a gente encontra aqui, ó, a maioria do pessoal usa, logo depois do Perlon, o carvão ativado. Um lance polêmico: o carvão ativado eu aconselho ao aquarista estar usando quando o aquário não é maturado, porque costuma juntar cheiro, costuma deixar a água turva, né? A água acaba ficando turva. Então o carvão, que seria a filtragem química, ele vai auxiliar a melhorar esse aspecto da água, né? De cheiro, de coloração. Agora, ó, se podem ver, é que aqui bate muito reflexo, é difícil. Mas eu não faço uso de carvão, tá? Eu fiquei 3 meses sem o Purigem e eu voltei a usar agora porque eu já tinha ele aqui, né? Agora, quando ele perder a sua eficiência, eu não vejo a necessidade, com relação ao preço que a gente paga nele, de estar usando quando o seu aquário já é 100% maturado, né? Você não tem problemas no aquário. Outro ponto importante que eu não vou focar nesse vídeo, porque é um assunto meio complexo, muita gente acha, eu vou usar ou o carvão ou o Purigem.
mas o pessoal tem que entender que cada um tem uma função específica. Os dois têm a função da filtragem química, porém retiram da água substâncias diferentes. Então, são duas mídias diferentes. Não se trata de você escolher uma ou outra. Ou você usa uma, ou você usa outra por alguma questão estética de qualidade de água, ou você usa as duas para você conseguir fechar esse cerco da filtragem química, né? Remover tanta substância que o carvão remove e a que o purigem remove. Entendeu? Cada um absorve substâncias diferentes, retiram substâncias diferentes da água, tá? Então vamos lá, passando, dando uma leve pincelada no sistema biológico. Tá vendo aqui, ó, várias divisões, igual eu falei no vídeo anterior. Cada divisão dela, quando a água passa, forma uma corrente d'água. Seria uma forma de oxigenar. O que acontece? A água caiu aqui, oxigenei toda essa água aqui, ela passou, a bactéria consumiu um pouco de amônia, consumiu um pouco de oxigênio. Aqui eu renovo essa oxigenação, a água vai descer novamente, vai remover mais amônia, vai remover mais oxigênio. Aqui eu renovo novamente a oxigenação, tá? E assim vai até a sua bomba retornar a água para o aquário, entendeu? Então aqui eu consigo oxigenar em todos os compartimentos. Então cada queda que você conseguir fazer com divisórias entre a filtragem biológica, entre as cerâmicas, é de muita valia, tá? É muito interessante a gente pensar nisso, tá? Oxigênio para elas nunca é demais, entendeu? Uma coisa que eu deixei passar no vídeo anterior se refere ao pH, tá? Que é muito importante também na questão da filtragem biológica. Por que o pH? A bactéria, ela se reproduz e trabalha melhor do pH neutro para o alcalino, do 7.0, que é considerado neutro, para cima. Ali é uma região de pH confortável para ela trabalhar e fazer a remoção de amônia do aquário, entendeu? Do 7.0 para baixo, para quem tem o hábito de fazer os testes de amônia, na tabela do teste você verifica que no pH ácido a amônia é menos tóxica aos peixes. Isso é muito interessante para uma situação emergencial. Você tem um pico de amônia, você abaixa o pH, você consegue controlar até colocar tudo certinho no seu lugar para depois voltar o pH para o que você é habituado a usar. Mas o que acontece? A amônia é menos tóxica no pH ácido, porém a bactéria também não é tão eficiente no pH ácido. Então o que acontece? Você tem que avaliar sua filtragem ali no pH neutro. Por quê? No pH neutro a amônia não é tão tóxica quanto no alcalino, porém você tem uma comodidade, né, uma facilidade para a tua bactéria trabalhar. Se a tua bactéria não está dando conta no 7.0 é porque você tem uma deficiência na filtragem biológica. Se a tua bactéria não está dando conta da amônia no pH ácido, o pH pode estar influenciando no trabalho dela. E se o pH estiver alcalino e a tua bactéria não estiver dando conta, aí você está trabalhando com a força máxima dela, porém a carga liberada pelos peixes de amônia está sendo maior do que ela consegue remover, entendeu? Então é muito importante a gente relacionar o pH também com a nossa filtragem biológica. E a última questão se trata do volume de vazão de recalque, porque muita gente fala é obrigatório de 5 a 10 vezes o recalque. Então isso é muito relativo, tá? Porque se você tem um recalque, um exemplo, com 5 vezes
o volume total do aquário e você tem uma quantidade de peixe razoável e você tem uma quantidade de mídia e oxigenação suficiente para fazer a remoção daquela passagem da água, né, em menor velocidade, não tem nada de errado. Eu já usei muitas vezes aquário com vazão até menor que 5 e não tive problema. Agora, a questão das 10 vezes a litragem do aquário é o seguinte: quanto maior a litragem, a vazão da bomba, o que acontece? Essa água vai circular mais rápido. Com essa velocidade de circulação, ela vai acabar oxigenando mais. Então o que acontece? Se você tiver um volume de mídia bom para aquela fauna que você tem, uma circulação de 10 vezes vai ter bastante oxigênio. E o que acontece? Você tendo bastante mídia, essa água vai demorar um pouco para sair do meio das mídias, dando tempo para a bactéria remover a amônia. Se você tiver 10 vezes a vazão do aquário e uma pequena quantidade de mídia, essa grande vazão vai acabar passando muito rápido a água por essa pequena quantidade de mídia que você tem, não dando conta daquela biologia que você tem ali, consumir a amônia e também dificultando a fixação dela na mídia biológica. Então, tudo no sistema de filtragem do aquário é muito complexo. Uma coisa depende de outra, não é uma coisa só, joga um monte de mídia lá e acabou. Tá? Muita gente acha, joga um monte de cerâmica lá e tá bom, porque eu tenho muita cerâmica, mas não é. Tudo no sistema de filtragem é relacionado a outra coisa. No tanto que a bactéria que remove a amônia se dá melhor numa região, você encontra ela numa região do SAMP, aqui consome o nitrito em outra região, aqui consome o nitrato em outra região. Então, entendeu? É um sistema todo funcionando, porém nesse sistema você tem que ter várias regiões com características diferentes para você conseguir o ciclo do nitrogênio completo, que é a grande dificuldade que o aquarista encontra. Então eu acredito que esse vídeo deu para a gente dar uma complementada bacana no vídeo anterior e espero que vocês gostem, galera. Tamo junto, valeu!